História com muita história. Conímbriga, fruto da ação de uma civilização romana que, passados 120 anos da primeira escavação metódica, ainda desvenda segredos e desfaz mitos. Com muitos monumentos que outrora eram imponentes, hoje são mistérios a céu aberto, como o Fórum, que foi amplamente escavado, e hoje é um dos ex-libris das ruínas. As termas, que testemunham também a sofisticação desta pequena cidade de província, e as casas dos mais abastados proprietários. A história sente-se em cada pedra. Sente-se em cada pedra, eu acho que se sente em cada pedra, em cada canto, em cada muro, sente-se esse peso da história. No fundo, estamos aqui em Conímbriga, temos uma história do período romano, propriamente dito, que começa a cerca de 100 anos antes de Cristo e vai até ao século V da nossa era, mas temos ainda uma vivência muito mais antiga, que não está aqui evidentemente à vista. O que nós temos à vista são as ruínas romanas, do período romano, mas quando os romanos cá chegaram, Conímbriga já existia há pelo menos 1000 anos. Portanto, há uma história ainda bastante mais remota, que não é visível para o público, em termos arqueológicos, em termos de estruturas, de casas, de edifícios, não é visível para o público. É conhecida, por exemplo, pelas peças que se foram, por objetos, apanhando nas escavações. Por objetos que têm sido encontrados nas escavações que se fazem aqui há sensivelmente há mais de um século. Não é? Continuam a fazer? E continuam a fazer-se. As primeiras escavações fizeram-se no final da década de 1890, na altura sob o patrocínio da Rainha Dona Amélia, e continuam a fazer-se ainda hoje, embora em pequena escala, porque nós hoje temos um grave problema. Isto é muito simples. Em termos arqueológicos, a área escavada de Conímbriga, a área que o público pode visitar e que está, portanto, escavada, corresponde apenas a 1/7 do total do potencial que podemos vir a escavar. Portanto, ou seja, é uma percentagem ínfima do potencial arqueológico desta cidade romana. Ainda há muito para descobrir aqui. Há muito para descobrir, mas há aqui alguns problemas que se nos colocam, e o maior problema é o problema da conservação. É extraordinariamente complicado, difícil, extraordinariamente dispendioso fazer a conservação de um sítio arqueológico, um sítio que está ao ar livre, não é? 24 horas por dia ao ar livre. E, portanto, atendendo a isso, nós, no fundo, optamos por não escavarmos, nem temos neste momento os meios humanos, nem os recursos financeiros para isso, e optamos por não escavar grandes áreas, porque depois não as conseguiríamos conservar e expor ao público. Da sua experiência e daquilo que conhece profundamente estas ruínas, o que é que se poderia encontrar mais aqui que nos surpreendesse? Bom, isso é quase uma incógnita, não é? Eu acho que cada vez que se faz um pequeno buraco na terra, há sempre uma surpresa. Nós hoje achamos que temos uma história, conseguimos contar uma história de Conímbriga, não é? Mas essa história é uma história, eu costumo dizer, dá-se um pontapé numa pedra e aparece imediatamente um dado novo que altera a nossa versão da história. Conímbriga, situada a apenas 16 km de Coimbra, na freguesia de Condeixa a Velha, para além de ser a estação arqueológica mais bem estruturada em Portugal, é também classificada como Monumento Nacional. Foi uma das maiores povoações romanas de Portugal, com uma boa localização estratégica e com a função de sede episcopal e mercantil.
os romanos, quando cá chegaram, eu já salientei isso, de facto já encontraram aqui uma ocupação humana perfeitamente estabelecida. E essa ocupação humana aqui tem razões estratégicas evidentes. No fundo, nós estamos no Vale do Mondego. Conímbriga é uma espécie de um esporão, é um triângulo que está situado. De um lado tem o rio, uma defesa natural, que é o Rio dos Mouros, do outro lado tem um canhão cárcico, portanto um acidente geológico, digamos assim, está nesse esporão e está no Vale do Mondego. E qual é a importância de Conímbriga? Conímbriga é um sítio que estrategicamente, durante a Antiguidade, provavelmente controlaria a passagem de mercadorias do interior para o litoral e do litoral para o interior. Portanto, as pessoas podem ver daquilo que, enfim, já está à vista, e é muito. Um século de escavações já dá para mostrar muita coisa. Mas o que é que as pessoas veem e que, enfim, se seduz mais é, por exemplo, estes maravilhosos mosaicos que temos no chão? Daquilo que está à vista, há uma série de elementos que são muito relevantes a vários níveis. Em termos de arquitetura privada, e estamos neste momento junto a uma das casas mais conhecidas de Conímbriga, que é conhecida como a Casa do Mosaico da Suástica, uma vez que o triclínio corresponde à sala de jantar. A sala de jantar está decorada com mosaicos que reproduzem o motivo da cruz suástica. E a cruz suástica, que hoje para nós tem uma conotação tão negativa, para os romanos tinha uma conotação extraordinariamente positiva. Era um símbolo solar de boa sorte, de prosperidade. Portanto, não tem nada a ver com o conceito, a carga negativa que entretanto ganhou, que a história recente nos trouxe. Mas, de facto, temos este tipo de casa. Isto é uma casa de uma família abastada, provavelmente uma família da aristocracia ou da burguesia local, e do mesmo género temos, a um nível muito mais rico, por exemplo, ali a Casa dos Repuxos que vemos ao fundo com ainda aquela funciona, cobertura. não é? Não, os repuxos que se encontram neste momento funcionam, mas são cópias dos originais. Portanto, esta cobertura está ali colocada por uma razão muito simples, porque os mosaicos daquele edifício são soberbos e porque a casa ainda conserva vestígios dos frescos, portanto, dos estuques, dos rebocos que decoravam as paredes e das pinturas que esses rebocos tinham. E, portanto, é por isso que se colocou ali aquela estrutura que já tem 30 anos, que está um bocadinho... neste momento com ar um bocadinho degradado e a precisar de uma intervenção. Mas temos também, isto é a nível da arquitetura privada, mas temos também, por exemplo, a arquitetura pública. Temos o Fórum, temos as termas, o Fórum é o grande edifício, é o edifício central da cidade, é o coração da cidade romana. É sempre, não é? Nas cidades romanas. É sempre, porque o Fórum, nós hoje pensamos muitas vezes a palavra Fórum nos nossos dias, tem uma conotação, o Fórum é um espaço comercial, frequentemente, mas o Fórum não era apenas um espaço comercial, o Fórum era um ponto de encontro da comunidade. Por discussão política também. Era isso que eu ia dizer, precisamente, e disse muito bem, porque conciliava no mesmo espaço, no fundo, vamos imaginar, transpor isto para os dias de hoje. Tínhamos a Câmara Municipal, tínhamos a Catedral, tínhamos o Mercado Municipal e tínhamos o Tribunal. Todas as funções estavam no mesmo espaço. Função jurídica, administrativa, político-administrativa, religiosa e comercial. Portanto, esse era o conceito romano de fórum e era obviamente um ponto de encontro da comunidade por todas essas razões. Tal como também as próprias termas eram um centro fundamental e um ponto vital da comunidade. Em Conímbriga conhecem-se neste momento pelo menos 5 edifícios termais. Da área que está escavada foram identificados esses edifícios, mas há um edifício que prima pela sua grandiosidade, que são as Grandes Termas do Sul, portanto, que é um edifício que seguramente foi mandado construir, provavelmente até pela autoridade imperial. Portanto, não é uma coisa que parte da iniciativa de um indivíduo, é uma obra, provavelmente uma daquelas grandes obras públicas que Roma, num dado momento, manda executar em várias cidades, vários tipos de grandes obras públicas, e em Conímbriga, uma delas, é exatamente esse edifício termal.
Com uma área inicialmente projetada para 20 hectares, constantemente estudada e sempre que possível escavada, o que vemos hoje não é a totalidade de uma cidade, mas alguns dos fragmentos do esplendor perdido da antiga cidade romana. Esta cidade, quando os romanos aqui chegaram e quando decidiram instalar-se, tinham a ideia de que fosse uma cidade muitíssimo maior, com 20 hectares. Na realidade, depois, digamos que tomaram apenas metade do terreno. Inicialmente projetou-se uma cidade com 20 hectares. Portanto, a cidade, quando os romanos cá chegaram, não tinha 20 hectares, mas eles, como eram, no fundo, previdentes... Falar de 20 campos de futebol, mas coisa menos... Sim, mas no fundo eles imaginaram que a cidade pudesse ter um enorme desenvolvimento e, portanto, deixaram já espaço para alargamento futuro. Na prática, isso não aconteceu integralmente, portanto, há áreas que nós achamos que nunca chegaram a ser efetivamente construídas, que seriam ocupadas provavelmente na época por jardins, quintais, hortas, portanto, pequenos espaços para pequenos cultivos agrícolas, não é? Ou que estariam mais ou menos devolutos, mas a cidade efetivamente nunca terá chegado aos 20 hectares. No século III, em consequência das primeiras invasões bárbaras que não chegaram ao território português, mas que afetaram sobretudo algumas províncias do ocidente da Espanha, como a Gália e mesmo o norte da Espanha, houve uma política de mandar construir grandes muralhas defensivas por todo o Império. E um bom exemplo disso é esta muralha que está aqui por trás de nós. É uma muralha defensiva que levou ao abandono de uma parte da cidade, reduziu a cidade de 20 hectares para 11, portanto, ou seja, praticamente para metade. E isso, do ponto de vista das pessoas que viveram aqui há 2000 anos atrás, há 2000, neste caso há 1700 anos, estamos a falar do século III, foi um drama seguramente, não é? Para nós arqueólogos foi uma bênção. E por uma razão muito simples, porque nós não encontraríamos estes edifícios no estado de conservação que, apesar de tudo, embora não seja o melhor, ainda hoje ostentam, nós encontraríamos neste estado se eles não tivessem sido demolidos e abandonados à força, portanto, numa época em que as pessoas ainda os estavam a utilizar. Portanto, ou seja, toda esta população, todas estas casas, as famílias que viviam, ficaram do lado de fora da muralha, tiveram que ser realojadas no interior e tiveram que abandonar as suas casas. E os materiais, as casas foram demolidas praticamente até aos alicerces, por isso os mosaicos ficaram bem conservados e os materiais foram todos reempregos na construção desta muralha defensiva que vemos aqui. Conímbriga resiste há 3000 anos e está preparada para outros tantos, mas é preciso um trabalho permanente de limpeza, manutenção e apoio financeiro para preservar este autêntico condomínio de luxo da era do Império Romano. Isto exige um trabalho enorme de acompanhamento, de limpeza. Sim. Sim. Num país pequeno como o nosso, como é que se consegue? É muito difícil. Eu posso dizer que neste momento, Conímbriga tem, nos últimos anos, tem tido uma média superior a 100 mil visitantes por ano. Já houve, se calhar, fases em que tivemos mais visitantes. Atualmente temos um bocadinho menos. Isso também há cada vez mais concorrência. No fundo, há cada vez mais museus, centros de interpretação, espaços de várias naturezas ligados ao património e, portanto, que no fundo levam também as pessoas, dispersam um pouco mais as pessoas, mas eu acho que isso é das coisas mais salutares que existem em termos de desenvolvimento cultural de um país. Independentemente disso, a conservação, e é por isso que eu há pouco dizia que nós poderíamos continuar a escavar indefinidamente, não é? Temos aqui trabalho para as próximas 10 gerações. O problema é que não temos como conservar isto, porque os nossos recursos são extraordinariamente limitados. Eu posso dizer que, neste momento, o essencial da manutenção do sítio é conseguido
basicamente porque o museu tem um protocolo com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e é através da colaboração de reclusos do estabelecimento prisional de Coimbra que nós, no fundo, temos aqui uma equipa a trabalhar diariamente, que nós, em boa medida, conseguimos ter isto, enfim, mais ou menos de cara lavada. Digamos que para um arqueólogo isso deve ser uma tortura, não é? Saber que há aqui ainda tanto para descobrir e não poder escavar. É sobretudo porque nós temos a percepção, e é uma coisa que o próprio público de alguma forma também exige, não é? As pessoas gostam sempre, para já, hoje o trabalho de arqueologia hoje e sempre foi um trabalho muito apreciado pelo público e as pessoas olham para ele sempre com muito entusiasmo, exatamente porque acho que todos nós temos aquela sensação um pouquinho infantil, não é? Da descoberta. E a esse nível o trabalho de arqueologia tem um pouco a ver com isso, mas não é apenas isso. Porque na maior parte das vezes nós não fazemos, no dia-a-dia, não fazemos grandíssimas descobertas. No dia-a-dia temos sobretudo um trabalho de retirar terra, perceber como é que um edifício foi destruído, quando é que foi ocupado, que alterações é que se fizeram na sua estrutura arquitetónica ao longo do tempo, não é? Porque nós... descobrir a história, levantar a terra e descobrir a história. Isto aquilo que nós agora escavamos é o somatório de 7 ou 8 séculos de ocupação. Não é? O fascínio é esse. Desmontando cada uma daquelas camadinhas para integrar cada uma na sua época, não é? Agora vou convidá-lo a fazer um desafio aos nossos telespectadores, são portugueses que vivem no Canadá, virem até aqui nas suas férias, a Conímbriga. Desafios, diga-lhes qualquer coisa que os seduza e que eles digam assim, bom, no verão vou lá. Isso para mim também é um desafio, mas eu acho que e sobretudo para os nossos compatriotas que vivem no Canadá não há sítios romanos. Não é? O Canadá é um país com uma história recente e nós podemos encontrar no nosso país, nas nossas origens, uma história multimilenar, não é? Com mais de 2000 anos, que de facto nos deve orgulhar a todos e deve ser, é um testemunho que devemos passar também para as comunidades onde vivemos. Não é? Mostrarmos que, embora tenhamos ido para o Canadá, e as pessoas foram para o Canadá à procura de uma vida melhor, muitas vezes fruto das dificuldades que encontram aqui no seu país de origem, mas de facto dar também este testemunho e levar com eles este testemunho de que nós de facto temos um passado riquíssimo, antiquíssimo, e de que nos devemos orgulhar. E os romanos não eram nada loucos, pois não? Nada. Ao contrário do que dizia o Asterix. Sim, o Asterix não eram nada loucos. A prova disso é que os romanos sabiam organizar, eram arquitetos, eram urbanistas, sabiam organizar uma cidade, sabiam construir edifícios, e a prova é que nós, provavelmente, nenhuma das construções que nós fazemos hoje vai durar muitas vezes os 20 séculos que duraram muitas das construções romanas que ainda hoje nós podemos observar aqui. A visita à antiga povoação é um passeio que pode ser tão didático quanto glamouroso. Rematado com o verde do campo e com as ruínas. É, sem dúvida, um importante monumento nacional e um museu ao ar livre de vestígios das civilizações que nos antecederam. Conímbriga, um Portugal romano, uma história com muita história.